Agora sim, vamos começar. Vamos dar as boas-vindas a Érica Ruivo com a sua palestra Parto em Casa. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada a todos os presentes. Eu acho que não preciso de microfone, pois não. Somos aqui assim um grupo ainda pequenino, que ainda é cedo. Portanto, eu gostaria de vos agradecer em primeiro lugar a todos vocês que acordaram às 8 ou uma coisa assim para estar aqui para me ouvir. E também à organização deste congresso incrível, o convite para estar aqui presente hoje a falar sobre o parto em casa. Então, eu sou enfermeira, especialista em saúde materna e acompanho partos em casa há mais ou menos 7 anos. E eu queria perguntar aqui entre nós, entre vocês, quem é que já conhece um bocadinho sobre este tema? Quem é que. Acho que não é preciso. Ouvem-me bem, não ouvem? Sim, pronto, acho que não é preciso. Quem é que conhece um bocadinho, quem é que já se informou um bocadinho sobre este tema? É que aqui está para aqui a tocar, não é suposto? Oh, digam-me. Sí, Sim, yo conocía una enfermera que era una doula, que se uma- llamaban doula, acho eu, sim, que les ayudaba justamente en Pa- França. sim, as doulas não são profissionais de saúde. Pode haver enfermeiras que são doulas, mas são coisas complementares, digamos assim. Pronto, então já percebi que este tema é mesmo assim novo, talvez para vocês, não é? Boa, fico contente. Por um lado, é bom, porque assim é tudo novidade aquilo que eu vou dizer. Portanto, eu vou pedindo assim um bocadinho a vossa interação, porque é muito chato eu estar aqui a falar sozinha. Pronto, então quando pensamos em partos em casa, qual é que é a ideia que vos vem? Que conhecimento é que temos sobre este assunto? Que sentimentos é que surgem? Será que os partos em casa eram assim um bocadinho no tempo como das nossas avós? Será que hoje é a realidade que temos aqui em Portugal e noutros países? Será que é isto? O que é que vocês acham? Alguma ideia? É raro. Mais Sim, dúvida. sim. Continua a ser, é mais ou menos constante ao longo dos anos, o que é curioso, à volta de 1%. Portanto, é uma minoria, sem dúvida. Mas vai-se mantendo sempre aqui nos últimos anos, estou a falar este 1% nos últimos anos, porque no tempo das nossas avós era muito frequente, os partos aconteciam em casa e era uma coisa normal. Mas era uma realidade um bocadinho diferente. Hoje em dia os partos acontecem, os partos planeados, não aqueles que são acidentais, não estou a falar desses, que às vezes aparece no jornal, que nasceu em casa ou na ambulância, não estou a falar desses, estou a falar daqueles que são planeados. Portanto, a realidade hoje é mais, um bocadinho diferente do que era no tempo das nossas avós. Porquê? Porque existe uma vigilância da gravidez, portanto, há todo um acompanhamento, ou seja, nós não vamos só para acompanhar o parto, nós já estamos a acompanhar antes esta família, esta grávida, portanto, vigilância da gravidez, o que também é uma coisa muito importante que também não acontecia no tempo das nossas avós. Muitas vezes as gravidezes não eram planeadas. Portanto, são acompanhados por profissionais devidamente habilitados, o que também não acontecia no tempo das nossas avós, muitas vezes. É engraçado que eu tenho uma bisavó que era destas parteiras assim antigas, que eram aquelas pessoas que, pronto, que ajudavam as vizinhas e tal, e que iam adquirindo ali um conhecimento um bocado empírico, né? Um bocadinho da experiência. Portanto, hoje em dia, nós somos profissionais que, em Portugal, nós temos que ser enfermeiras primeiro e depois tiramos uma especialidade, uma especialização em saúde materna e obstetrícia, ou um mestrado, conforme. Portanto, temos este grau de diferenciação, digamos assim, portanto, temos competências clínicas e técnicas para acompanhar toda a gravidez, o parto e o pós-parto. Portanto, é uma realidade um bocadinho diferente. E depois também, eu não vou alongar muito, porque eu só tenho meia hora. Que eu podia estar aqui o dia todo. Mas pronto, só para vocês terem uma ideia. Mas digam-me, eu tenho muita curiosidade em saber o que é que vos vem, qual é que é a primeira questão assim que vos vem à cabeça quando vocês pensam em parto em casa? Medo. Medo, sim, ambivalência, Porque por una parte yo acho que el cuerpo es capaz, sim, mas por otra siempre piensas si se corre un riesgo, sim, somos isso. Isto é muito frequente. Muitas vezes quando eu digo, então o que é que tu fazes? Eu digo, eu trabalho no parto em casa, as pessoas. Isso é seguro, é a primeira, normalmente quem não sabe nada sobre o assunto, nunca estudou o assunto, a primeira pergunta que me fazem é, isso é seguro? Portanto, a questão da segurança.
a segurança. Portanto, esta questão é uma questão que surge sempre. Será que é seguro o parto em casa? Como é que isto funciona? Portanto, eu acho que nesta questão é importante olharmos um bocadinho para as estatísticas, o que é que diz a evidência científica. Claro que também há uma percepção individual do risco. Ou seja, há pessoas que mesmo sabendo todas as estatísticas, já vou mostrar um bocadinho da estatística para vocês verem. Ainda assim há pessoas que vão acabar por optar por ter o parto no hospital, porque é aí que se sentem mais seguras. Portanto, isso é muito importante, esta percepção individual do risco. Depois, os riscos e os benefícios, também é uma coisa interessante de considerar quando se pensa em parto em casa. Que benefícios, que riscos é que há no parto em casa? E no hospital? Será que há riscos? Beh, Tá sim. Isto hoje em dia é dar uso e todo sobre o parto mais desfrutável. Portanto, isso tem a ver também com o risco-benefício, não é? Em casa, a coisa talvez esteja ali, as pessoas conhecem, a questão do conhecimento, conhecer os profissionais, não é? Essa questão também. Vai ser menos invasivo. Menos invasivo. Há Uma exposição. É verdade, há uma, Tá. há uma conexão entre o hospital e o risco de mais intervenções no parto. E há um fenómeno que é conhecido, que é o fenómeno das intervenções em cascata. Ou seja, uma leva à outra. E isto traz alguma iatrogenia, ou seja, isto traz riscos acrescidos. As próprias intervenções, uma que leva à outra, pode levar aqui a algum risco acrescido. Pronto, isto é assim uma coisa muito pela rama, porque está aqui muita coisa para dizer sobre este tema. Mas pronto, eu acho que eu queria vos dar assim umas ideias, e depois para quem quiser pesquisar mais e estudar sobre o assunto, ter assim por onde começar, vá, digamos assim. Depois, outra coisa que também é importante pensar é que o parto em casa é à partida para grávidas e bebés saudáveis. Pronto. E lá está, com um acompanhamento durante a gravidez. Isto é o ideal e quando olhamos para os dados relativos à segurança, não é? A termos mais probabilidade das coisas de facto correrem bem, isto é importante. Portanto, pessoas com patologias, com doença, não é? Durante a gravidez, realmente parece que o hospital é o local mais indicado, porque há outros recursos que em casa não há. Embora em casa haja muitos recursos também, eu acho que não vou falar nisso. Mas não é um dos aspectos que vou falar hoje. Mas também se faz muitas coisas, é possível reanimar, por exemplo, um bebê em casa, é possível dar-lhe oxigênio, portanto, é possível fazer face a uma hemorragia pós-parto, nós temos medicação para isso. Portanto, há ali muitas coisas que ainda é possível fazer em casa e que devem ser feitas. Prontos. Alguém quer dizer alguma coisa? Estou-vos a ver a olhar assim para mim. Eu acho que uma das grandes vantagens do parto em casa, ainda não experimentei, Sim. pode ser o acompanhamento emocional. Aham. Porque, sobretudo, quando eres mamãe migrante, que foi minha caso, Sim. sentes muita soledade. Sim, sim. Não todo mundo está a perceber o contexto. Sem dúvida. E eu acho que uma mãe que pode planear um parto em casa com essa serenidade, com esta presença, Sim. é uma experiência totalmente diferente. Sim, é verdade. Eu tenho muitas clientes estrangeiras e muitas vezes uma das razões que elas apresentam, né, que me dizem que escolheram o parto em casa precisamente por isso, porque não conhecem como é que é a realidade, às vezes não falam a língua também, e isso traz também alguma insegurança, não é? Portanto, é verdade, é isso mesmo. É um dos motivos, sem dúvida. Conhecer as pessoas, e mesmo que não sejam migrantes, mas a questão de conhecer os profissionais que vão estar no parto antecipadamente, isso é um dos fatores que mais contribui para uma experiência positiva de parto. É uma das coisas que as mulheres e as famílias mais valorizam. Se calhar por isso, me- digo eu, um dos motivos por que cada vez mais os partos vão acontecendo no hospital privado em vez de ser no público, é porque as pessoas dão muito valor a essa questão, não é? De conhecer, porque já sabem que é aquele médico que acompanhou a gravidez que vai estar no parto. E isso é de facto importante, essa questão é muito importante. Está estudado cientificamente que é um dos aspectos fundamentais para uma experiência positiva.
Então, um bocadinho sobre as estatísticas. Eu acho que isto é super interessante. Vocês conseguem ver aí? Vou-me desviar. Conseguem ver os números? Sim. Era um slide que mostrava de onde é que isto vem. Pronto, mas não faz mal, eu vou-vos dizer. Isto é um estudo que vem do Reino Unido, que se chama Birthplace Study. Portanto, eles foram analisar o que é que acontece em 4 sítios diferentes de parto. O parto em casa, as casas de parto, podem ser dentro ou fora da comunidade, que é aquela diferença ali, freestanding ou alongside. Alongside é dentro do hospital. E depois unidades obstétricas convencionais, digamos assim, que é aquilo que nós temos em Portugal, né? Os nossos blocos de parto. É um estudo com mais ou menos 64 mil mulheres, portanto tem uma amostra muito grande, é um dos estudos maiores que existe no mundo. Há outros, e há mais evidência científica se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Há muita coisa publicada e parece... Pronto, eu vou-me reportar a este estudo, que acho que é interessante olhar aqui assim um bocadinho com mais pormenor. Portanto, eles compararam estes 4 bocais de parto, não é? Para pessoas de baixo risco, mulheres com partos gravidezes de baixo risco, e então o que é que eles viram? Por cada 1000 mulheres, as que têm o parto em casa têm um bocadinho mais de hipóteses de ter um parto vaginal espontâneo do que no hospital. Eu vou só comparar, está bem, casa e hospital, não vou olhar ali para o meio. Portanto, só aquelas 2 colunas. Há um bocadinho mais de hipóteses delas terem um parto vaginal espontâneo, de terem necessidade de analgesia epidural, portanto, de fazerem menos epidurais. Também a taxa de episiotomia, reparem, 15 em casa, em cada 1000, 15. E no hospital, 56. Isto é no Reino Unido, tem taxas de episiotomia muito inferiores à nossa, que está em 70% por aí. 70%. Reparem bem no número que eu estou a dizer. 70. Cesarianas, em Portugal, também está a subir. 30 no público, mais de 60 no privado. Pronto. Partes instrumentais em casa, 9. Cesariana, 7 e na unidade obstétrica, 35. Claro que estas cesarianas e estes fórceps não foram feitos em casa. Portanto, isto houve uma transferência, eles aqui vão sempre olhar para o desfecho do parto. Aqui nestes casos, seguramente houve uma transferência e o parto teve um desfecho numa cesariana ou num fórceps. Portanto, há muito menos intervenções em casa do que na unidade obstétrica. Nós já tínhamos falado aqui nisto, não é? Parece assim uma coisa empírica. Depois, toda a gente quer saber sobre isto, sobre os bebés. O que é que acontece aos bebés? Às vezes até têm saído umas notícias ultimamente a dizer que a mortalidade materna em Portugal tem aumentado devido aos partos em casa. Isto é mentira. Eu posso afirmar com muita certeza, porque eu conheço bem a realidade e conheço bem as nossas estatísticas. Aliás, não há estatísticas em Portugal sobre isto, mas vamos publicar em breve um grupo significativo de enfermeiras especialistas que têm as suas estatísticas e que vai publicar em breve, e portanto os resultados são muito bons. A mortalidade materna não. Portanto, ligado aos bebés, neonatal, não tem a ver com os partos em casa. Mas pronto, vamos olhar para o que é que diz aqui. Reparem, bebés com sérios problemas. Sim, podemos olhar com sérios problemas. É igual o número em casa e na unidade obstétrica. O número é igual e é muito pequenino. Por isso é que no Reino Unido eles afirmam assim: a maioria das mulheres tem o seu parto no local de eleição, mas algumas, em particular aquelas que têm o seu primeiro filho, são transferidas. Se existirem preocupações, não. Pois isto falta-me aqui um slide que dizia, mas eu vou-vos dizer, que geralmente parir no Reino Unido e no país de Gales é muito seguro, tanto para mães como para bebés, independentemente do local onde o parto ocorre. O outro slide dizia isto. Portanto, isto é uma citação deste estudo e do que diz. Portanto, eles lá têm o parto em casa, faz parte do sistema de saúde. Portanto, é esta a informação que eles difundem. O que é que quer dizer que faz parte do sistema de saúde do parto em casa? Coisa assim. Isso é uma boa pergunta. Quer dizer que o parto em casa é logo uma opção que é dada às mulheres e está logo no início da gravidez.
que é oferecida às mulheres, tal como o parto nas casas de parto ou centros de nascimento, que é logo oferecida no início da gravidez e que esses cuidados estão integrados, ou seja, há uma boa comunicação entre o parto em casa, os profissionais que trabalham em casa, os profissionais que trabalham no hospital, e isso é muito importante também para a questão da segurança. Há estudos que ligam essa boa integração a melhores resultados, por isso é que é tão importante também trabalhar nessa questão. Em Portugal isso não é bem assim. Tem havido progressos, mas ainda há muito resistência a fazer este trabalho, que é muito importante, porque as mulheres, é um bocado como o aborto, as mulheres vão continuar a ter partos em casa, independentemente se seria a minha ou a tua ou a escolha de outra pessoa, não é? Portanto, esta integração entre os profissionais, entre as várias instituições, é muito importante. Eu queria só dizer, vocês se calhar estão-se a perguntar o que é bebés, o que é que são estes sérios problemas? Estão a pensar nisso? Ou não? Eu vivi, sim. Eu vi um risco na gravidez dela e fui transferida, mesmo aqui em Portugal. Fiquei numa privada e fui transferida para o Hospital de Santa Maria por causa de um risco. Pronto, isso também às vezes acontece, transferirem do privado para o público, porque tem outros recursos que nos privados às vezes não têm. Mas gostaria de saber, porque é uma dúvida que vivi nesse momento, legalmente, Sim. quais que, acho que temos uma palestra dessas, quais que são Não sei se elas vão falar em. os direitos, porque eu nesse momento senti que não tinha eleição, Ah, ou seja, era olha, nesse caso específico, talvez que as advogadas se consigam dar mais. Eu consigo falar um bocadinho melhor da parte legal do parto em casa. delegada para Então, eu ia dizer isso a seguir, não há, onde é que isto avança? Pronto, isto eu vou falar um bocadinho sobre como é que é em Portugal, o que é que acontece aqui. Não há uma lei específica para o parto em casa. Não há uma lei específica, portanto podemos dizer que não é ilegal. Existem algumas recomendações, mas eu quero antes disso, mas é um direito das mulheres escolherem onde querem ter o seu parto. Há algumas orientações da Ordem dos Enfermeiros relativamente à assistência ao parto domiciliar e também há algumas orientações da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, da qual eu faço parte, da Comissão de Apoio ao Parto Domiciliar. Portanto, há alguns documentos orientadores de como é que deve ser a assistência. É muito interessante, se fizerem ir lá espreitar ao site, está lá as publicações, documentos de apoio à assistência ao parto do domicílio. Portanto, nesta comissão, eu estava-vos a dizer mais ou menos há bocadinho que há um conjunto de equipas, de norte a sul. É um grupo bastante representativo do nosso país, portanto somos 20 e tal, de norte a sul, e nós encontramos uma vez por mês e conversamos sobre casos clínicos, portanto é para aprender umas com as outras, pensamos sempre, o objetivo é sempre a melhorar a nossa prática, não é? Conversamos, fazemos reuniões, fazemos documentos, fazemos pesquisa, falamos sobre casos práticos, isto é muito importante. Eu acho que é um trabalho e temos, pronto, tido aqui outros progressos que são importantes. Depois, também entre equipas, isto aqui é um exemplo de um curso, nós estamos constantemente sempre a fazer também formações para podermos dar a resposta a emergências, como é óbvio, que aqui estamos ali a treinar a reanimação de um bebé e também fazemos isto entre membros da equipa, constantemente treinamos, simulamos, né, situações de emergência, isto é muito importante. Depois outra coisa que também vos posso dizer sobre o parto em casa em Portugal, na sequência desta integração dos cuidados, que é muito importante, eu fiquei muito contente o ano passado, eu tive uma autorização do Infarmed, que é ali aquele último documento, para poder comprar diretamente medicamentos e oxigênio, para fazer face a emergências. E diz lá, tem o meu nome, isto é uma coisa individual, portanto cada pessoa tem que fazer esse pedido. Portanto, eu posso comprar estes medicamentos, que são medicamentos que eu só conseguiria através de uma receita médica. Portanto, agora eu posso comprar diretamente estes medicamentos e diz lá que é para o parto domiciliar planeado. Então, eu fiquei muito contente. Eu acho que isto foi assim um passo importante para que nós termos acesso, nós, as mulheres de quem nós cuidamos, não é?
porque elas têm direito a ter este acesso à medicação. Se houver uma hemorragia, nós temos que dar esta medicação imediatamente. Não é só quando chegar ao hospital, que aí pode ser já muito tarde. É muito raro nós darmos medicação, é muito raro haver emergências muito grandes. Também quero-vos dizer isso. Acho que é uma coisa que as pessoas também perguntam sempre. É mesmo muito raro. Nas transferências que eu tive 2 situações, nestes 7 anos em que eu trabalho no parto em casa, 2 situações mais desafiantes, mas que ainda assim depois correu tudo bem e as coisas resolveram-se e não houve problemas de maior. Portanto, o que é que acontece nas transferências? É muito importante transferir cedo, ao primeiro sinal de desvio que alguma coisa não está bem. É isto que nós fazemos e é isto que está certo fazer-se. Portanto, as nossas transferências são transferências cedo. Há uma febre, há um trabalho de parto demasiado arrastado que não sai do mesmo patamar. É aí que se deve fazer a transferência. Dúvidas, questões, pensamentos? Vocês estão assim a olhar para mim? Tenía otra dúvida. Imagine uma mãe que tuvo um parto em casa inesperado, espontâneo. Sim. Ela pode ligar a seu serviço para receber Não, apoio? não pode. Tem que ligar o 112. É isso que deve fazer. Aí estamos a falar, eu não posso ir para um parto sem conhecer o historial daquela mulher, não é? Porque ela pode ter uma patologia, o bebê pode ter, portanto, não é possível. Era isso que eu estava a dizer há bocadinho. Para o parto em casa ser seguro, eu preciso de fazer o acompanhamento da gravidez antes. Portanto, eu tenho que me assegurar a cada momento que aquela mulher, aquele bebê, feto, não é? Estão saudáveis e estão bem. Assim temos ótimas condições. E não é só isso, eu ainda faço mais, que é o que nós parteiras fazemos, as enfermeiras especialistas, também conhecidas como parteiras, enfermeiras parteiras, não aquelas como a minha bisavó, agora são um bocadinho diferentes. Nós fazemos mais do que isso. Nós fazemos promoção da saúde e prevenção. Pronto, eu não vou ocupar mais tempo. Muito obrigada por me terem ouvido. Se quiserem depois perguntar, falar comigo ou qualquer coisa, vou só deixar aqui a parte dos contactos. Eu também vou ficar um bocadinho mais lá fora, se alguém quiser depois fazer mais alguma pergunta. Isto são 1000 fotos. E pronto, muito obrigada, espero que tenham gostado. Obrigada. Agora o quê? Eu já disse.